Olá, sejam bem-vindos ao Impressão de Mãe. Eu sou a Marina, ela é a Isa e hoje estamos com a doutora Areta. Oi meninas, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada eu. A Areta é dentista da minha filha, ela é odontopediatra. Eu me apaixonei por ela assim que a gente fez a primeira consulta da Alice. Indiquei pra Isa, que também leva a Sofia, e agora eu vou lá também. Ai, todas maravilhosas, eu vou. E aí, muito bom, porque assim, acho que dentista pode ser um trauma, né? Pra mim sempre foi. E pros adultos é sempre mais trauma que as crianças, né? Se vocês perceberem. Eu tô levando minha filha de pequenininha porque eu não quero que ela sofra o que eu sofri. Tem muito isso, sabia? Eu tenho vários traumas, qualquer dia eu te conto. A maioria dos adultos, morro de medo. Posso ir na sala dos pequenos escolher lembrancinha? Eu falei, vai no lado dos pequenos, a gente pega a borboleta e o jacarezinho pra ficar. Porque os adultos têm muito mais medo que as crianças. E assim... E normalmente as mães ficam com receio, se a criança vai ter medo, as crianças vão, porque elas não entendem, acho que vão na brincadeira, né? E os adultos já têm aquela história do dentista. Mas então, Areta, mas é porque você já desde a primeira consulta vem com essa brincadeira, né? Coisa que a gente talvez não tenha tido, né? Eu não tive. E aí, assim, eu tive um grande trauma que foi tirar o siso. Eu lembro que foi um trauma, assim, uma operação de 1h30. E aí a gente chega na doutora Areta, e aí ela também tem a doutora Débora, que é o mesmo estilo, assim, toda carinhosa e tal. E o mais legal é que tem uma TVzinha, gente. Então a gente distrai com a TV, não é? Tem que ser! Eu falo pra vocês, vamos pôr um desenho, os adultos, né? Pra gente tentar entrar em outro mundo e não pensar ali naquela situação. Porque assim... Acaba relaxando. São coisas... E os barulhinhos aqui não é uma coisa tão, né? O barulho, o sugador, então tem que ir gerando um momento lúdico pras crianças e pros adultos também. Fazer uma gaveta de brinquedinhos de adultos. Um brinquinho, um anelzinho, Me conta um pouco da sua formação. Então, eu sou odontopediatra, então eu me formei, né, na faculdade. Aí logo que eu saí da faculdade, eu comecei a especialização de pediatria. Depois que eu finalizei a de pediatria, eu comecei ortodontia e ortopedia facial, porque é muito linkado, né? É difícil você ser um odontopediatra e não tratar. Você vê as maloclusões, tudo, então eu falei, gente, é uma coisa linkada na outra e que ajuda muito você conseguir fazer os dois, né? Você tratar a criança por um todo, né? Nessa fase de crescimento e os adultos também, né? Mas a questão do link, assim, criança e a ortodontia e ortopedia é bem linkado. Faz parte, Faz né? parte. Acaba um levando ao outro. Faz parte. E aí, assim, você trata de uma coisa, aí depois, tá bom, poderia ter uma ortodontista, mas fica, passa por um, passa por outro. Então, na manutenção, você consegue fazer, né, ver a criança no total. A cara, a limpeza e a questão do tratamento ortodôntico. Acho que facilita tanto pro profissional quanto pro paciente, né? Sim, com certeza. Mais essa parte. E Areta, uma dúvida que eu acho que muitas mães têm é sobre a primeira consulta. Eu acho que eu demorei muito pra levar a Alice. Eu não lembro se eu levei ela com quase 4 já. E porque eu era traumatizada e eu tinha medo desse trauma de levar muito cedo e ela assim, não achar uma coisa prazerosa, chorar. Exatamente. E tudo mais. Então, a questão da primeira consulta depende muito. Vamos falar do ideal. O ideal seria de 6 meses a 1 ano. Por que seria de 6 meses a 1 ano? Não por uma questão de prevenção em si, mas tem muita gente que a gente acha que sabe e não sabe como lidar com essa fase do primeiro dentinho. Como tem que dar chupeta, não tem que dar chupeta, como que dá mamadeira. Precisa limpar, a criança não tem dente, precisa tomar leite, ficar passando a gaze para limpar a mucosa. Então são coisas que não, por exemplo, não precisa, né? Então você deve dar o leite para uma criança edêntula e não pode ficar limpando a mucosa, porque você acaba tirando uma proteção da boca. E muita gente faz isso. Então são, assim, questões, orientações que tem muita gente que sabe. Mas tem muita gente que não sabe. Então assim, vamos falar num ideal, seria de 6 meses a 1 ano. É claro que, por exemplo, você levou a Alice. A Alice quando foi não tinha cárie nenhuma, tava tudo certo. Por quê? Porque dessa criança, desde pequena, dentro da casa já tem hábitos concretos que levou ela a ter uma criança de 4 anos e tá tudo bem, comia certo, escovava, tinha a noção do escovar o dente quando tinha que escovar, passa com flúor ou sem flúor. Então são pequenas coisas
que a gente não pode abraçar todo mundo, todo mundo sabe. Não, a gente tem que ir por baixo. Então, pode ser que as pessoas não sabem. Então, direcionar. Agora, vamos falar a parte de prevenção. Quando que eu preciso levar para prevenção? Assim, ter os 2 dentinhos já é o momento ideal de levar para começar a fazer prevenção, ensinar a escovação, mas essas questões. Então, eu falo 6 meses para ter uma orientação para quem fica um pouco perdida nessa fase, que é difícil, né? Então... É porque a gente acaba procurando informação com as amigas ou na internet. Ou no Google, não é? Exato. É isso, e o Google aceita tudo. Né? Doutor E aí, Google, né? Doutor Google aceita tudo. Nossa, quando você fica doente, você vai olhar no Google e fala, não, melhor eu nem ver o que tá acontecendo aqui. Então é isso. Então é melhor ir no profissional que vai te direcionar do caminho certo. Sim. Né? E aí fica mais fácil. E a mãe com mais firmeza, porque nessa fase as mães, será que tá certo? Será que não tá certo? Já é um momento difícil, né, pras mães. E as mães colocam muito peso, né? Ai, não consegui amamentar, que tem mãe que chora porque não conseguiu amamentar. Então assim, eu acho que a mãe tem que estar feliz, pra criança estar feliz e a mãe tá segura do que tá fazendo. Então, quanto mais direcionamento correto a mãe tiver, mais calma e tranquila vai passar pra criança e acho que vai ser uma fase melhor. E veio uma questão, a gente falando disso de amamentação, faz diferença pra dentição amamentar ou mamadeira? Faz diferença. O que acontece? Isso não quer dizer que as mães que não conseguem amamentar, a criança vai ter algum dano, porque não? A gente pode depois conseguir, com outros recursos, chegar num ideal. Mas o que acontece? A questão da amamentação, quando a criança faz uma sucção no seio, ela faz um movimento que ela estimula o crescimento mandibular. E o que acontece? A criança normalmente ela nasce retrognata para poder passar no canal. Então esse estímulo da amamentação, ela ajuda muito no crescimento ósseo. Coisa que na mamadeira, a movimentação da mandíbula não é igual. Eu não consegui amamentar, meu filho vai ser, ter algum problema? Não, porque tem uma questão genética junto. Então, não quer dizer que a criança vai ser uma classe 2, que a classe 2 é o quê? A mandíbula posicionada para trás. Não, porque tem vários outros fatores. E tem vários outros fatores que depois a gente vai estimular e essa criança vai se desenvolver normal. Então, não é para, porque tem muita mãe que não consegue carregar isso, mas sim, a amamentação é um fator, faz uma diferença. Quanto tempo que é bom? Então, até 6 meses, né? Até 6 meses é o ideal. Tem mãe que amamenta até 1, tem mãe que amamenta até 4. Mas assim, vamos falar, o ideal de uma amamentação exclusiva seria até 6 meses. Lembrando que as mães que não conseguem não é pra carregar o peso que todo mundo vai chegar no mesmo lugar, né? Mas é importante o leite materno pra saúde em geral, né? Tanto não só para o desenvolvimento do osso, exato. Bom, falando dessa fase, de bebê, queria falar de um tema que é polêmico, que é a chupeta, né? A chupeta. Queria entender, ela ajuda ou ela atrapalha? Ela ajuda ou atrapalha. Então vamos lá, muito linkado nessa questão da amamentação. As crianças, elas têm necessidade de sucção fisiológica. Então por isso que tem a história do dedo. Então, principalmente as crianças que não mamam no peito, porque o peito, a criança faz um super esforço para sugar o peito, diferente da mamadeira. Então, até 9 meses, a criança tem necessidade fisiológica de sucção. Então, a chupeta em si tem uma função até 9 meses. Se a criança não pegou a chupeta, ótimo, amém, Senhor, melhor ainda, né? Mas, se a criança pegou a chupeta, eu falo para as mães, nessa primeira orientação, a gente tentar usar a chupeta dentro do possível, de uma forma, vamos falar assim, vou explicar como que é. Dá o peito ou dá a mamadeira, coloca a chupeta e você faz, depois da amamentação, você coloca a chupeta e faz como se fosse tirar a chupeta da boca da criança, fazendo um esforço para a criança cansar. Você deixa isso 10 minutos, guarda a chupeta. Aí você depois, na próxima amamentação, você vai dar a chupeta, a criança vai sugar 10 minutos, você fazendo uma forcinha para fora, você tira a chupeta. Então você vai fazer isso de uma forma para saciar essa necessidade de sucção da criança sem virar um hábito. E aí com 9 meses, você tira a chupeta. Tira. Você não precisa dar explicação para a criança de 9 meses. Acabou. É óbvio que vai ser uma noite, outra que ela vai dormir um pouco diferente, mas depois acabou. Isso é o ideal.
Vamos falar na prática. Na prática, chega 9 meses, ela vai falar, ai, será? Não, deixa mais um pouco. Eu vou falar, ó, eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 8. O meu de 13 não pegou a chupeta, eu falei, nossa, ótimo, tudo certo. O meu de 8 pegou super a chupeta. Ele era assim, Louca da você vê que ele chupeta. sugava aquela chupeta. Bom, com 9 meses eu falei pra minha babá, falei, vamos tirar a chupeta. Ai, não, gente, eu confesso, eu não tirei com 9, eu tirei com 11. Mas tirei. Ficou lá 2 dias assim, acabou. É outra criança. Gente, é outro desenvolvimento, outro. Agora isso é difícil acontecer. Geralmente falar na prática normal das crianças. Não é normal as Mas crianças assim, tirarem não tem essa orientação, com 9, né? com 9, 10 meses. Tem muito poucas pessoas que têm essa orientação e que têm a coragem de tirar. Porque, gente, na prática é muito. A mãe já não tá dormindo, o bebê acorda à noite. Então, assim, a chupeta auxilia também nesse lado da paz, do lado. Então, vamos tentar colocar numa balança isso. Tem vários tipos de chupeta no mercado. Nenhuma chupeta é a ideal, tá? Fala, nossa, essa chupeta não vai ter uma modificação marcada. Todas vão ter. Vai ter a ortodôntica que faz menos mal e as que fazem muito mal, né? Dependendo do bico, da concha. Então, depois cada um procura o seu profissional para explicar essa questão. Mas é muito importante a chupeta ser a menos pior, né? E vamos falar que passou dos 9, a criança foi. Com 2 anos, a criança já consegue ter uma maturidade, porque com 1 ano e meio, a criança não vai ter uma maturidade dela falar, ai mãe, eu não quero mais chupar chupeta, dá a chupeta e acabou. Então, querendo ou não, a gente vai ter que também balancear o lado psicológico, porque tudo, né, não adianta a gente estar tão preocupada com a arcada, mas tem um lado psicológico da criança, de segurança da criança, e eu acho que nas crianças a gente tem que ver a criança por um todo e não na boca em si. Sabemos que na boca a chupeta vai fazer mal, mas vamos tirar no momento ideal. O momento ideal que eu acho assim, que a gente consegue trabalhar isso no psicológico da criança com 2 anos, a gente consegue começar a conversar, pegar o personagem favorito, a princesa da Disney vai vir, vamos dar pra Bela, ou a questão do Papai Noel, que é clássico, né? O Papai Noel vai vir, vamos colocar na porta. Então cada um ter a sua, né, seu lado lúdico. Tem mãe que planta a chupeta, nasce uma planta. Eu achei muito legal essa ideia. Eu achei o máximo. Mas vamos plantar que vai. Aí, lógico, no dia seguinte a mãe tira, planta a plantinha e nasce. A criança fica super feliz. Você já viu isso? Até no Instagram, que amarra a chupeta no balão de gás e o balão leva. Então, tem jeitos para ser feliz, né, esse momento. É clássico que a criança vai pedir no dia seguinte. Eu quero a minha chupeta de volta. E aí, o Papai Noel levou, tem que segurar a onda e não ser mole e devolver. Porque daí vai ficar um vai e vem. Então, a partir do momento que a criança deu, o importante é a criança ter o ato de dar. Ela deu, no dia seguinte a gente pode ser, né, o Papai Noel levou, não tem como, tem na farmácia, não, mas a sua foi, porque tem criança que agora já é esperta, não, mas ali na farmácia tem. Tem que trabalhar a cabeça dos pais. Tem que trabalhar a cabeça dos pais, sempre, gente. Tudo na vida das crianças é a cabeça dos pais. Eu tenho que dizer, até o momento de tirar a chupeta, quando a mãe tá firme nesse momento, a criança sente e vai ser firme junto. Isso é na consulta, isso é na vida da criança, em todos os momentos de fases, né, tirando o dentista, em todos os momentos. Quando a gente tá firme, as crianças sentem essa segurança e isso acaba acontecendo de uma forma mais natural e melhor em tudo, assim. E Areta, e tem uma idade que você fala assim, não, aí já tá realmente... Limite 3 anos. Porque acaba assim. Como assim, esse limite, será que não? Imagina, Porque e outra, né, gente? Não quer dizer que todo mundo que vai chupar chupeta vai ter uma maloclusão de mordida aberta, porque tem tipos faciais. Então, aqui, seu rosto é mais quadrado, o seu é mais longilíneo. Então, tem crescimentos que favorecem uma mordida aberta. E tem crescimento que a criança pode chupar dedo e chupeta a vida inteira, que não vai mudar nada na arcada dela. Porque tem esse músculo muito forte e a arcada não vai abrir de jeito nenhum. Então, assim, não quer dizer que toda a chupeta vai causar uma maloclusão, depende muito do tipo facial de cada um. Mas, vamos falar que na maioria causa problema. O ideal é até 3 anos, porque se você tira, então uma criança com a mordida aberta, se você tira essa chupeta, você vai ver, em 6 meses, essa mordida volta. Dependendo do
setembro ela não volta por total, mas ela volta, muda muito. Você vê a criança que tirou a chupeta em janeiro, você vai ver ela em agosto, é outra criança, é outra arcada, volta. Então o ideal é com 3 anos, porque o que acontece? A boca é tudo um equilíbrio, então é o músculo, é o dente, é a língua, é a respiração. Então, a criança que começa a ficar com uma mordida aberta, automaticamente a língua vai, quando ela tá sem a chupeta, tudo vai desequilibrando. A língua vai pro lugar. Então, a criança, por exemplo, que é muito importante a gente perceber isso desde pequenininho, que é outra questão importante, que é de hábito que a gente tem que dar, a respiração bucal. Uma criança que é respiradora bucal, ela muda muito o crescimento. Então, que é aquela que respira forte à noite. Tem criança que ronca à noite, que tem problema de adenoide. Então, e aí é legal a gente, né, nessa fase de crescimento, passar por todos os profissionais. Então, vai passar no dentista, no ortodontista, vai passar no otorrino e, se precisar, vai passar na fono. Porque a criança crescendo em equilíbrio e a gente percebendo essas questões desde pequeno, torna-se um outro adulto. Eu digo torna-se outro adulto tanto de oclusão quanto de fisionomia, de a respiração bucal. A criança não presta tanta atenção na aula porque a oxigenação do cérebro não é igual. Você entende? Então, na hora que você está respirando pela boca, o oxigênio que vai pro cérebro, olha, o nariz está aqui. O oxigênio vai, a criança fica mais atenta. A criança que tá aqui, ela fica mais cansada, ela tem olheira, ela não dorme direito, consequentemente ela não vai prestar atenção na aula como deveria, começa a ficar com a coluna. Então tem várias questões que você vê, é só uma respiradora bucal. E você tem que perceber desde criança. E essa criança, tem que entender desde criança. E aí essa criança, quem que é, por exemplo, a mãe que tá escutando e assim, viu sinais de que a criança respira pela boca, quem que ela tem que procurar? Então, sempre a criança de pequenininha tem um pediatra, né? Então, aí falar com o pediatra, olha, eu tô achando que meu filho ronca à noite, eu tô sentindo que ele fica com a... Porque assim, a boca assim, a criança já não tá respirando pelo nariz. Você entende? Porque a partir do momento que você tá com a boca aqui, automaticamente você começa a respirar pela boca. Então assim, eu vejo sinais que minha filha fica assim, porque na hora que a boca tá assim, o que acontece? Quando vocês estão em repouso, a língua tem que ficar empalada. Quando a criança tá com a boca aberta, a língua fica aqui. Então o desenvolvimento muscular já não é igual, tem uma projeção de língua, começa a mudar o dente. Então tem que falar com o pediatra primeiro. E o pediatra, o segundo passo é o otorrino, porque daí o otorrino vai o quê? Fazer os exames necessários. Tem uma adenoide aumentada, tem um desvio de septo, tem uma amígdala grande que não passa, que não ajuda, porque tudo aqui é ligado. Se você entende esse diagnóstico quando criança, gente, é um passo na vida enorme dessa criança. A criança é outra criança quando ela consegue respirar, né? É outro desenvolvimento. E aqueles adultos que roncam e não sabem nem o motivo, né? Não sabe o motivo. Então, assim, putz, tem uma adenoide de 80%. Tem que operar? Não tenha medo, opera. Porque vira entrar na criança, entendeu? Então a criança consegue fazer um esporte melhor, é outras questões. E aí, obviamente, que às vezes a criança, né, trata com otorrino, mas precisa da ajuda de uma fono para redirecionar esse posicionamento de língua, esse fortalecimento muscular. Então, é muito linkado, dentista, otorrino, fonoaudióloga, o pediatra. Então, são especialidades que tem que estar em conversa para o bom desenvolvimento da criança, porque é nessa fase os adultos que eles vão se tornar lá na frente. Areta, e mudando de assunto, assim, hoje em dia a gente vê cada vez mais, inclusive a gente entrevistou a Cat, que é a professora de inglês da minha filha, dona de uma escola super bacana, e ela falou que fez psicologia. Eu falei, só podia. E aí a pergunta que não quer calar é: você fez psicologia ou dentro da odonto tem alguma área, ou você já é essa pessoa? Então, eu vou contar assim a história da minha família. A minha mãe tem uma escola de educação infantil, tem há 47 anos. Então a minha vida foi viver em escola infantil, né? Assim, eu estudei obviamente na escola da minha mãe, e depois que eu saí da escola da minha mãe, fui pra escola, faculdade, sempre vivi no meio educacional. E minha mãe é pedagoga, minha irmã é pedagoga, psicopedagoga. E eu, no terceiro colegial, eu fiquei fazendo estágio. Eu era auxiliar da escola, então eu vivia muito esse mundo.
Quando eu comecei a faculdade, logo que eu me formei, eu fazia chamar Projeto Sorriso Saudável. Eu ia na escola com jacaré, com as coisas, dava aula para as crianças. Tinha um livro que chamava Guerra dos Mutants, que é muito legal. E aí eu pegava, montava a teatro com as crianças da Guerra dos Mutants. Eles viviam essa história, então ficava isso na cabeça. E acho que por esse mundo que eu vivi, eu acabei tendo esse lado infantil mais aguçado de entender essa parte, mas não fiz psicologia. E quando você faz a especialização de odontopediatria, querendo ou não, né, a odontopediatria, todo mundo que faz odontopediatria, ou vai ter isso. Já vai por afinidade. Por afinidade, gente. Ninguém vai virar um odontopediatra e médico ou qualquer coisa sem ter esse lado já... Que curso de criança, né? De criança, que é aguçado, que acho que vem naturalmente de profissionais que são dessa área, né? Ninguém vai falar, não, se fosse odontopediatra, mas não gosto de criança, não tem essa paciência. Não tem como. Então, acaba tendo, acho que um lado que vem junto aí desse... Fora que boca de criança é melhor que boca de adulto. Gente, eles são uma felicidade. É muito fácil atender. Eles vão por aquela caixa pela gaveta de recompensa. Eu falo, Alice, tá chegando, falta um mês pra gente ir na doutora Areta. Lembra que você tem que ganhar parabéns, senão não tem a gaveta de Gente, às vezes usam, não tá escovando direito, eu vou ligar, mas que uma hora começa a escovar. Então, assim, eles têm um senso de responsabilidade. Que nem todo mundo fala, nossa, olha que o aparelho. Agora vai usar Invisalign, o aparelho, nossa, eles vão perder. Eu falo, gente, quem perde são os pais. As crianças são muito difíceis as crianças perderem, porque quando eles tomam essa responsabilidade pra eles vão, assim, muito melhores que os adultos. De verdade, assim. Então, a gente que fica limitando, né? Achando que... gente, quando coloca isso neles, eles vão e fazem. Obviamente, né, questão de escovação. Isso é questão de coordenação, né? Coordenação motora. Tá bom, eles pegam pra eles, mas tem que ter um lado do adulto ali. Sim. Auxiliando. Uma orientação e uma revisão, né? E uma revisão. Então, assim, eu falo pros pais a questão da escovação, né? Quando que as crianças podem ter autonomia de escovar sozinhos. Quando dominarem a escrita, eles têm uma coordenação motora que eles são capazes de realizar essa escovação sozinhos. Mas mesmo assim, vale uma fiscalização, né? Vamos falar que isso é 7 anos. Um dia sim, um dia não, deixa eu ver como é que tá, né? Ó, tá amarelo, volta lá. Não dá pra também delegar total. Até meu filho de 13, às vezes eu falo, Theo, volta, filho, não tá tá amarelo, volta. Então assim, a gente sempre, né, pai sempre tem que ficar na revisão. Tem que ser acaba sendo a responsabilidade. Maestro, escova bem o lado esquerdo. Exato. E às vezes até os pais, aí quando vai as crianças no consultório, evidencia a placa, né? Põe lá aquele rosinha clássico, eu falo, gente, agora é a hora da verdade. E às vezes a gente percebe um lado bem escovado e o outro não. E às vezes até pra coordenação do pai que vai escovar, a gente escova melhor um lado do que o outro. Então tem essas questões também, né? E Areta, no sentido de prevenção, eu lembro que assim, há pouco tempo eu comecei a ouvir muito falar de prevenção já em criança. Eu acho que é uma coisa que quando a gente era menor não tinha. Então, assim, não só falando de cárie, mas falando de um contexto geral, a gente estava comentando antes sobre aparelho, o que pode ser feito ainda na infância para evitar quando adulto. Então, é por isso que eu falo que os adultos têm mais traumas que as crianças, porque antigamente eu no dentista só quando já tinha a cárie em si, né? Então, o que acontece? Vamos falar na criança com 2 anos, foi no consultório, a gente tem que ver tudo. A cárie, ela dá não só pela falta da escovação. Um fator extremamente importante para ter cárie é o hábito alimentar. Então, o hábito alimentar é tão importante quanto a escovação, ou mais importante que a escovação. Porque uma criança que tem um hábito alimentar de momentos certos do dia se alimentar, então tomou café da manhã, tomou um lanche da manhã, ela vai almoçar, ela vai tomar um lanche da tarde e ela vai jantar. Você tem espaços, vamos supor que mesmo sem escovar os dentes, tem espaço que você come o pH da boca, a gente tem o pH da boca, toda vez que a gente come ele cai. Nesse momento, dependendo do que for a alimentação, e o que acontece, né? Não é que não para não comer carboidratos jamais, mas carboidratos refinados, por exemplo, salgadinhos, bolachas,
doces, essas questões. Ai, comi uma bolachinha aqui. Aí daqui a pouco eu fui lá no armário, as crianças que estudam meio período. Fui lá no armário e tomei uma água de coco aqui. Então assim, a boca não dá o tempo de recuperar. E as bactérias produzem ácido. E elas produzem ácido só se tem carboidrato. Principalmente o carboidrato refinado. Então, é diferente de uma bactéria que tá ali quieta, mas a pessoa comeu legumes, né, se alimentou de proteína e tudo, óbvio, comeu um arroz, uma batata, não é nesse ponto que eu tô falando. É diferente de uma alimentação. Então, essa pessoa que comeu certinho, essa criança ou adulto que for, teve uma alimentação, mesmo escovando 2 vezes no dia, não 3, ou que escovou uma, ficou a vida inteira sem ter cárie, porque teve uma alimentação balanceada. Então não é só o que você come, mas o horário que você come. O horário que você come. E não digo nem o horário que você come, a frequência que você come. Então a frequência que você come faz toda a diferença no processo da cárie. Porque o horário que eu coloquei é porque a gente, né, tem essa regra. Mas a frequência, então aquela criança que belisca toda hora, é uma bolachinha, aí daqui a pouco não tá no ninho, daqui a pouco é uma água de coco, daqui a pouco é um leitinho. Então, espaçado, né? Não assim, por exemplo, a criança almoçou, Alice não tem fim, então ela almoça, aí ela come a fruta. Depois do almoço. Isso, daí ela come a fruta, ela fala, quero uma gelatina. Mas aí, é assim, é numa sequência, aí parou. Aí não, ela vai ter um espaço, sim. Aí tem o lanche da tarde. Tem o lanche da tarde. Então, o que aqui, né, assim, vamos falar, nossa, no horário de comer um chocolatinho. O ideal é, almoçou, comer o chocolatinho, vai escovar. Acabou, encerrou aquele processo. Porque aí você vai escovar, vai neutralizar e tudo bem. O duro é, almoçou, aí deu meia horinha, aí eu vou comer o chocolatinho. Aí daqui a pouco deu 3 da tarde, eu vou comer o danoninho. Então, assim, você entende? Essa frequência, a boca não consegue neutralizar esses ácidos. E a partir do momento que não consegue neutralizar esses ácidos, é o processo carioso instalado. Olha, isso é super importante, eu não sabia. Porque a gente acha que quem é o vilão é o doce, né? E aí vem a minha próxima pergunta, que eu ia falar do Willy Wonka, né? É muito engraçado, né, Eu sempre lembro daquela cena que ele amava bala doce e o pai dele era dentista e proibia. Eu não lembrava que o pai dele era dentista. E aí ele cresce e aí ele compra uma fábrica de Porque fica impossível falar porque ele a vida inteira. É isso. E aí, né, assim, como achar essa medida do doce na vida? É isso. Tem que achar a medida, porque crianças são crianças. É utopia a gente achar que a gente vai conseguir. Tem crianças que não gostam. Ótimo. Maravilhoso. Dá um brigadeiro, falei, não, obrigada. Então, assim, mas são raridades. A maioria das crianças tem o paladar adocicado e vai gostar do doce. A gente proibir é muito difícil, principalmente porque todo mundo tem festinha, né? Festinha infantil, final de semana, a casa da avó, a avó pode tudo. Então, a gente tem que conseguir trabalhar nesse meio. O que eu falo para os pacientes, né? E é o que eu faço na minha casa. Eu tenho um filho que o meu de 3 não tá nem aí pra doce, e o meu de 8 tá super aí pra doce. Se eu tiver no armário, ele vai ser aquela criança que vai jantar, vai comer até a hora de dormir. Então, o que eu faço na minha casa? Casa chata, não tem. Ai, tá com fome, vai comer fruta. Ai, filho, é fruta. Não tem. Porque se tiver, ele vai comer. Gente, se tiver uma bala fina, Gente, se não tiver, a gente vai pegar fruta. A gente vai pegar fruta. Então, assim, a gente tentar pelo menos ter uma ordem. De segunda a sexta. Regras, até porque as crianças são de regras pra tudo. E eu acho que colocar uma regra do doce de segunda a sexta, a gente não vai ser mães malvadas que tá privando, né, o doce, não. Vai ter uma festa na quarta-feira de uma formiguinha. Gente, tá tudo bem. O brigadeiro da festa não vai ser o que vai causar a cárie. A balinha que vai na casa da avó no final de semana não vai ser o que vai causar a cárie. A cárie é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. Então a gente mantém uma regra de segunda a sexta. Olha, não pode. Escapou um dia, entrou num Uber, aí tinha uma balinha. Tá bom, mas né, assim... Ou às vezes, né, dependendo da maturidade da criança, vamos guardar essa balinha pro sábado, que é um dia que a gente pode comer. Ótima. Nossa, aí é uma criança muito madura, né? A gente tava falando sobre a mamadeira noturna que pode causar cárie. Que pode causar cárie. Então, o que acontece, né? A maioria faz isso e entende aquela mesma coisa da chupeta, né? Você tá lá, o bebezinho difícil de dormir, você deu a mamadeira, não vou escovar de jeito nenhum porque ele vai acordar.
Entendo muito as mães em relação a isso. Mas vamos falar do lado profissional e aí cada um, né, se adequa na questão familiar que for. Eu até falo pras mães assim, não deu pra escovar, pra acordar, né, os bebezinhos que ainda não conseguiu colocar esse hábito, pelo menos pega uma escovinha, tira só o excesso do leite. Por quê? Isso com quanto tempo? Com o tempo que for. Quando teve dente, o ideal é conseguir escovar depois. Mas o que acontece? São bebezinhos, e que eu entendo, e muitos bebezinhos também mamam na madrugada com dente, e também entendo que não vai escovar. Mas a gente tem que entender qual é o processo, que eles falam, nossa, a criança com 3 anos tem cárie. Então, obviamente tem um lado alimentar, que continuou depois dessa mamadeira, mas à noite, qual que é o movimento, né? Então a gente deu a mamadeira, o leite normalmente fica impactado na região dos dentes anteriores. E à noite, o fluxo salivar, que é uma autolimpeza da nossa boca durante o dia. Então, a gente tomou um leite aqui agora. Você vai salivar e essa saliva, ela vai devolver, ou ela vai neutralizar os ácidos dessa bactéria. Pelo flúor que a gente tem da pasta que a gente vai escovando, fica ali e a gente vai acabar neutralizando isso. Então, a gente escovou de manhã, escovou à noite, durante o dia a gente tem uma movimentação da língua, a língua é uma autolimpeza da boca, o fluxo salivar é uma autolimpeza da boca. À noite, o que acontece? Deu a mamadeira, a língua fica paradinha, o fluxo salivar ele diminui e aquele leite ali, aquele carboidrato ali, as bactérias trabalhando, jogando ácido no dente. Então começa um processo de descalcificação desse dente. A mancha branca já é um processo carioso, né? A gente precisa falar que é o buraco, a cárie. A lesão de mancha branca já é um processo carioso. E muitas das crianças que têm lesões de mancha branca e mama antes de dormir, ou tem aquela mamadeira no meio da noite. Então isso é uma relevância muito grande de cárie nas crianças. Mas ao mesmo tempo é tão difícil o lado da mãe. Difícil o lado da mãe. Então, por isso que eu falo para as mães, eu falo, vamos tentar fazer uma náusea. Até você conseguir a criança ter, né, a maturidade de ter um quarto escuro. Mesmo quando a criança tem uma maturidade assim, né, com 2, que ainda tá nesse processo da mamadeira, fala, não precisa acender todas as luzes, virar um evento e escovar o dente. Não, só vai devagarzinho, mesmo que for sem pasta, sem nada, tira o excesso desse leite, até a gente conseguir dar mamadeira um pouco antes, escovar e a criança mesmo assim pegar no sono. E a mesma coisa no bebê. No bebê que eu digo, né? Bebê a gente fala 6 meses a 3 anos, mas no bebê de 1 ano e pouco. Deu a mamadeira e ele dormiu, que é, né, a coisa mais comum, aliás, é totalmente comum. Tenta, nem se for com uma gase, tirar o excesso daquele leite. Não é o ideal, mas é o que a gente consegue naquele momento. Pensando, né, numa trajetória, igual a chupeta, né, o ideal é tirar com 9. Não deu com 9, a gente sabe que vai ter uma trajetória a gente conseguir tirar. E é a mesma coisa dessa escovação noturna. Então é engraçado porque é ao contrário do que a gente ouviu, que tinha que quando o bebezinho passar a gase, e na verdade não, é quando nasce dentinho. É, a passar gase, né, que então a gente fala, quando a criança não tem dente nenhum, não teve erupção dentária, mamou, tomou mamadeira, o leite não vai passar gase. Deixa o leite que automaticamente você vai sair. É lógico, só se ficar, né, uma coisa muito estacionada, um leite enorme, você só vai ajudar a dissolver ali aquela questão do leite. Mas limpar a cavidade, a mucosa, não deve limpar. Porque você tira uma autoproteção da boca, das bactérias boas. Então deixa assim que tá tudo bem. Aí agora, aí quando nascerem os primeiros dentinhos, aí não vai ser nem gás, a gente vai escovar, já começa a escovação. E aí começa a escovação com escovinha pequenininha, de dentinho pequenininho, não precisa nem ser só a dedeira, já com a escovinha e já vai escovando. E aí vou entrar na questão da pasta, que já pode escovar com pasta, mesmo os primeiros dentinhos. Pasta sem flúor. Com flúor. Com flúor. Com flúor. Mas o que é importante, né? Desde quando? Desde o primeiro dentinho. Então, qual é o problema da pasta com flúor? A fluorose. O que é a fluorose? É o excesso de flúor sistêmico que a gente engole. Então, na nossa água de abastecimento já tem flúor, que supre o nosso flúor sistêmico, tá ali, que é o suficiente. As crianças amam pasta e as crianças até 3 anos não têm a destreza de cuspir essa pasta. Então, normalmente, eles gostam de comer a pasta e ainda não sabem o momento de cuspir. Então, eles engolem essa pasta. Antigamente, até 4 anos, só escova com pasta sem flúor. Então, ficou isso por um período de escovar com pasta sem flúor até 4 anos. Diversos estudos foram aprovados
Então, assim, aprovado por estudo que se colocar a pasta na quantidade ideal de pasta de cada idade, então é muito pouquinho, assim, é um cisquinho de pasta na escova que você vai colocar numa escovação de 2 dentinhos. Então, aí cada um vai, né, pro próximo profissional, o profissional vai mostrar, mas é uma coisa bem pequenininha que se a criança engolir aquilo 3 vezes por dia, não é suficiente para causar fluorose. A fluorose, ela acontece porque nessa época tá tendo a formação do esmalte permanente. E esse flúor acaba atrapalhando a formação desse esmalte permanente e o dente nasce manchado com linhas brancas ou com linhas castanhas. Isso a gente não consegue prever, só na hora que nasce que você vê que nasceu desse jeito. Então é melhor na prevenção a gente conseguir fazer isso. Então deve escovar, porque a pasta com flúor, ela é importante e muito importante na prevenção da cárie. Ela muda os cristais do esmalte do dente e fica um dente menos susceptível ao ataque do ácido das bactérias. Então, isso na saúde bucal de uma criança faz diferença escovar com pasta com flúor ou sem flúor. E Areta, e tem a pasta certa? Porque eu já vi também, tem no mercado agora uma pasta que tem assim, por idade, né? Por idade. Porque parece que assim, a quantidade de flúor é diferente. De ppm de flúor. Então, o seguro para as crianças até 6 anos, até ter essa idade, mas vamos falar até 8, é 1000 ppm de flúor. 1000 ppm de flúor é a quantidade exata da pasta, que normalmente as pastas infantis do mercado é 1000 ppm de flúor. Não passa muito disso, mas é sempre importante na hora que comprar, olhar a marca e olhar o 1000 ppm de flúor. Quanto mais ppm de flúor, mais prevenção vai ter. Então eu falo, né, tem paciente meu que começa a ter dentição permanente, nessa fase de dentição mista, se topar, escovar, né, já com pasta com mais ppm de flúor, a gente já consegue transitar, até porque o risco de fluorose já passou e as crianças já entendem que não é pra ficar engolindo pasta, ter essa questão. Eu falo pras mães, nas crianças pequenas, se você deixar uma pasta aqui, tem criança que pega e vai fazer assim, vai ficar chupando, quando você olha a criança tá com o tubo de pasta na boca. Então, colocou o pinguinho de pasta, guarda num lugar alto a pasta. E acabou. Então você vai ter aquela quantidade naquele momento e acabou. E aí vai ser benéfico para a criança e não maléfico. Enxaguante bucal. Do enxaguante bucal é aquilo. O ideal é a partir de 6 anos. Faz grande diferença no ato da cárie. Não, o que faz diferença para não ter cárie é o hábito alimentar, a escovação com pasta com flúor. O enxaguante entra como um complemento. Então, até para as crianças, a gente tem que falar, olha, filhinho, você vai fazer enxaguante, mas isso não vai, que você, né, às vezes a criança fala, o enxaguante tá ótimo. Não, então você vai caprichar na escovação, o enxaguante vai ser como se fosse uma a mais nesse processo. Usar ou não usar, sempre acima de 5, 6 anos. Crianças menores não tem, né? Tem crianças assim que não. Mas de fazer o bochecho cuspir e, querendo ou não, é mais flúor, mais risco de fluorose. Então, o ideal é mais ou menos nessa idade. Ele é muito indicado para quando a criança usa aparelho, às vezes aparelho fixo, né? Tem aparelho fixo na criança que é no céu da boca, que é muito importante. Aí eu indico para ajudar na remoção da sujeira, do aparelho fixo. Eu, às vezes, dou enxaguante bucal mais manipulado com fluoressa, porque a criança tem um risco de cárie. Então, quando a criança tá com lesão de mancha branca, tudo é um complemento. Então, assim, bem indicado. Que existia um manipulado. Um manipulado, que é com maior concentração de flúor, às vezes para criança maior, para fazer esse complemento de flúor, para remineralizar essas lesões de mancha branca. Mas o da farmácia é aquilo, é uma festa para as crianças, né? Quando não tem cárie, uma criança que não tem risco de cárie, nada, ótimo, pode fazer, mas aquilo, tomando cuidado para a criança não engolir, porque é um excesso de flúor a mais que acaba ficando aí no sistêmico, né, pra criança evitar tomar. E falando de aparelho, é engraçado, eu vou falar no lugar de mãe, porque eu acho que a gente tem esse trauma de infância, de ver, eu nunca coloquei aparelho, mas... E teu gente, sorriso lindo, tá vendo? Tudo é muito difícil, olha que lindo, né? As duas. Eu nunca coloquei, meu marido nunca colocou, mas enfim, talvez a Alice, né, provavelmente vai usar. Mas assim, pra gente, vendo outras crianças, era um trauma, assim. Então a gente ia no dentista já pensando, não quero colocar. E hoje é o contrário, né? Então... As crianças acham o máximo colocar. Até porque, né, vamos falar, tem várias possibilidades. Mas vamos falar do móvel, né? Do móvel da nossa época, o de acrílico. Então, vai escolher o colorido, com purpurina, com adesivo. Então, olha, tem isso agora. Tem isso, não.
E tem o Invisalign. O Invisalign, às vezes a criança vai colocar, ai tia, mas é transparente, não pode ser colorido. Então tem isso. Até a Invisalign fez uns stickers pra colar. Porque tem criança que acha o máximo aparecer, quer que apareça, né? Então tem os dois lados, a criança que não quer, mas a criança que quer. Então, normalmente, o que eu falo, graças a Deus, que ajuda muito, eles são muito estimulados no começo do tratamento, que eles acham muito legal colocar. E é muito importante eles acharem legal para o tratamento ser mais leve, porque a gente depende da cooperação deles. E a questão ortodôntica e ortopédica, né, que eu falo na questão da gente observar isso desde pequenininho. Ah, a gente vai colocar aparelho com dente de leite, precisa colocar. Então, o que a gente, né, o nosso foco nas crianças, né, que eu falei da respiração e tudo, é o crescimento. Então, a gente está preocupado no crescimento ósseo da face. Então, as bases ósseas, a maxila e a mandíbula está no lugar certo, está crescendo como deveria estar, ou a criança tem uma maxila, essa parte de cima trésica, pequena, que ela não consegue, uma mordida cruzada. Então, se a gente deixar uma criança com a mordida cruzada, ela vai desenvolver um lado só de musculatura, ela vai mastigar só de um lado. Então, não fica num balanço de crescimento. A língua não tem lugar para ficar. Então, é tudo que a gente tá, assim, tem que visualizar, e a preocupação de colocar o aparelho cedo nas crianças. Porque as crianças estão em crescimento. Então, todo estímulo que for dar, vai responder. Então, a classe 2 que a gente faz, eu vou estimular para a criança ter o osso posicionado para frente da maneira ideal. E não um adulto chegar no consultório que tem uma questão de retrognatismo e a gente vai só conseguir movimentar dente. Então, essa fase das crianças é assim, a criança tá tudo bem, tá bases ósseas no lugar, faz a panorâmica, tá com falta de espaço, eu consigo fazer uma expansão do osso para os permanentes entrarem no lugar. Então, por isso essa visão da criança na infância, em fase de crescimento, é muito importante. E Areta, pra quem tá ouvindo a gente, assim, entender qual é a idade, porque às vezes a pessoa também não tem, vai ao dentista regularmente, mas não tá tão atenta. A isso. Qual a idade, assim, que não pode passar pra fazer essa orientação mesmo, pra entender se vai ser necessário ou não? Então, eu acho que, assim, desde pequenininha a gente consegue já entendendo a criança. Mas a partir dos 5, acho que dos 5 aos 9 é uma janela bem importante. Bem importante, e vai depender muito de cada maloclusão, de cada problema. Então tem problemas que são mais sérios, que a gente começa com 5. Às vezes, por exemplo, classe 3, né, que é um prognata. A gente tem que controlar a vida assim, a infância inteira até o final do crescimento, para esse osso não ir para frente, a criança / adolescente, adulto, depois tem que passar por uma cirurgia ortognática. Então, quanto antes a gente segurar esse crescimento e redirecionar esse crescimento, é melhor. Então, a partir dos 5, a gente tem que começar a ter uma visão nessa parte de crescimento. Se tem alguma coisa que está fugindo, não necessariamente vai colocar o aparelho com 5, mas a gente vai acompanhar até o momento, e se precisar, colocar o aparelho. Porque dependendo, tem paciente que às vezes com 9 chega, mas já está um pouco atrasado. Não que não dá para começar, sempre dá para começar. Mas começando antes ia ser mais fácil, um planejamento não tão com mais tempo para a gente conseguir trabalhar essa oclusão. Por isso que tem que ir, né? A cada 6 meses, que daí vocês vão acompanhando, quando a gente consegue né? acompanhar todas as questões, né? Então, parte clínica, parte de crescimento, língua, respiração, isso tudo a gente tem que acompanhar, assim, desde pequenininho, porque é aquilo, a criança tem que ir para crescer certinho. Areta, eu queria te perguntar uma coisa. Você já passou por um perrengue, ou vários perrengues, assim, dentro do consultório, de morder a mão, sair correndo, e aí a mãe fez aquilo de paisagem? Não, eu falo, gente, as crianças, assim, se morder, às vezes morde, né? Eu falo, olha, o dedinho da tia. Eles mordem, por que morde assim? Ah, não, porque vai fechando e de repente morde assim, de morder, de apoiar, mas apoia. Eu falo, dedinho da xereta, dá pra tirar. Então, assim, eu falo, gente, eu tenho uma sorte, porque meus pacientes são muito bonzinhos, então não tem assim, perrengue. Não, o que tem, assim, escândalo, tem poucos, mas assim, pediatria, gente, ninguém vai falar que uma criança nunca vai chorar. Então, principalmente o bebezinho de 1 a 3, chora. Isso faz parte, né, do cotidiano do consultório.
Além do que eu acho os pacientes bem bonzinhos. Ninguém faz muitos escândalos. Mas teve uma vez que eu tava fazendo uma frenectomia lá atrás. Que é o quê? A remoção do freiozinho labial, era um labial. E fica a mãe na sala, e aí a paciente lá linda, toda bonitinha, umas quietinha, assistindo lá a televisão, eu fazendo, e a mãe assim aqui, olhando. Cara, aí eu falei, acabou tudo hoje, tudo. A criança escolhendo o brindezinho. Eu acho que eu tô assim. Eu falei, a gente não sabe que eu escolhi no piquetinho, tinha tava lá no bolinho pra mamãe e tal. Aí ficou a mãe, aí a mãe te olhasse, porque, né, assim, às vezes dependendo, ninguém é médico nem dentista pra ficar vendo algumas cenas, assim, a mãe quis ficar vendo. E às vezes fica uma cena aqui, dependendo, né, quem vê saindo essas coisas. Gente, vamos saber. Aí acontece, a mãe. Aí eu falo, gente, fica só, você fica aqui, mas você fica sentado aqui, não precisa assim ficar exatamente aqui nesse canto, fica aqui. E eu falei, mas você é boa agora, vamos ver. Então, mas isso, não de perrengue, mas não é um perrengue, né? É uma situação assim que acontece. E Areta, e vamos falar sobre bruxismo? Quando a mãe deve se preocupar? Por que acontece? Tem alguma causa? É psicológico? Não? Ou é realmente da arcada? Sim. Enfim. O bruxismo hoje é assim, tem muitas crianças, muitas mesmo, que tem o bruxismo. O bruxismo nas crianças tem momentos que é completamente natural a criança ranger. Pode ranger de dia ou de noite. Um dia mais agitado da escola, um acontecimento em casa diferente, fase de alfabetização, sempre tem uma questão psicológica junto. E o bruxismo, em momentos pontuais, faz parte da vida das crianças. O que não pode ser um bruxismo que seja prolongado por meses, todos os dias, aquele barulho, que começa a ter dores, né, dores na articulação, que começa a ter um grande desgaste no dente de leite, porque assim, às vezes tem uns bruxismos que tem um leve desgaste, é o dente de leite, tá tudo bem assim, ter um leve desgaste, não vai causar grandes danos, mas tem bruxismo que às vezes a gente tem que intervir com uma plaquinha. A placa trata o bruxismo? Não, ela não trata o bruxismo, ela vai ajudar a tratar o que vai acontecer no dente, não deixar de desgastar o dente. O bruxismo tem causas, na maioria das vezes, é psicológico, porque hoje em dia, querendo ou não, as crianças, né, gente, diferente da nossa idade, são bombardeadas com muitos estímulos, com muitas atividades. Então, sai da escola, vai pro futebol, vai pro balé, vai pra... Chega em casa, gente, a cabeça ainda tá no dia girando. Então, querendo ou não, hoje as crianças são mais ansiosas, né? Tem uma ansiedade instalada no mundo e as crianças têm isso nelas. Então, eu acho que esse processo do que o mundo vive hoje, as crianças sentem, e eu acho que é por isso que aumenta muito essa questão do bruxismo nas crianças. Tem um fator genético também, e então são várias causas. Às vezes uma mordida super profunda também tem, então tem uma causa de uma mordida cruzada, então tem, não é um fator em si, mas é um conjunto de fatores que acaba acontecendo. O bruxismo nos adultos, normalmente assim, é difícil tratar, assim, passar. Nas crianças, pode ser por uma fase, não quer dizer que esse bruxismo vai durar para sempre. Pode ser que dure, mas a maioria das vezes pode ser uma fase de mais A ansiedade. gente conversa, Como a gente pode faz. fazer filha? Tá passando por alguma coisa? Tipo, Então tem eu como acho, ajudar? não, eu acho que você, conversar, a gente tem que conversar sempre, né? Sim. Independente do bruxismo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter no nosso dia a dia, como foi a escola, a questão, né, hoje em dia do bullying nas escolas, o que tá acontecendo, às vezes a criança tá acontecendo alguma coisa na escola que a gente tem que tirar com a seringa pra tentar entender o que tá acontecendo. E não só por conta do bruxismo em si, porque você falando isso, não é que vai deixar de ter bruxismo, não ter bruxismo com esse assunto. Agora, quando, por exemplo, uma questão de ansiedade muito séria, um bruxismo muito forte, tudo, eu acho que às vezes vale até a pena um terceiro profissional, um psicólogo, porque vai ajudar por outros meios que nós, mães, às vezes não conseguem acessar, né?
com outros lados, com outras formas, que vai ajudar também nesse processo. E assim, eu falando aqui muito, né, da minha experiência lá, bom, eu tenho, né, bruxismo, e eu acho que assim, no caso da Alice, ela tem momentos que ela arranja mais, mas eu consigo perceber, ela tem um senso de responsabilidade muito grande. Então eu percebi que, por exemplo, quando mudou de ano, foi pro primeiro ano, quando mudou de novo pro segundo, que ela sentiu que já veio uma cobrança maior da escola mesmo. As coisas tem criança que se cobra mais. Exato. Né? E aí, passados os primeiros meses, e aí ela relaxa, entende que ela tá na mesma escola, que realmente vai ter uma lição de casa a mais, mas ali passado aquele momento, melhora. Então também a gente tem que ter esse discernimento, feeling, né? Esse feeling. E assim, né, e levar no profissional, no dentista, pra avaliar, falar, olha, porque tem muitas, mas tipo, olha, meu filho tá tendo bruxismo, vamos colocar, não, calma, não vamos colocar placa. Vamos ver como que vai ser esse processo, o que tá passando, vamos esperar 2 meses, 3 meses, você observa, vamos ver o desgaste do dente, pra ver a real necessidade de colocar essa placa. Então eu acho que a gente tem que ver essa visão por um todo das crianças aí em relação a isso, mas hoje tem muito mesmo. A gente tem que ser muito Quando as crianças ficam doentes, com febre, é muito comum mexer o dente, a respiração alterada, a respiração que a criança não consegue respirar direito também leva secreção, ou até querendo falar da adenose, de alguma questão do otorrino avaliar, porque também piora essa questão do bruxismo. Então, também focar um pouco nesse lado da respiração pra gente analisar. Deixa eu perguntar um negócio. A mastigação é uma questão que eu tenho a impressão que meu filho, ele prefere 1000 vezes mastigar de um lado só do que do outro. Então, e você, quando tá, então, né, nos momentos que tá em família, no café da manhã, no almoço e no jantar, se você percebe isso, como que ele chama? Arthur. Fala, Arthur, ó, agora você vai dar 3 mordidas de um lado, o bolo alimentar agora vai pro outro lado. E você, vai ser chato pra criança, ele não vai achar legal, mas você começa a fazer como se fosse um trabalho fonoaudiológico em casa, mas pra ele lembrar que ele vai mastigar, que seja 5 mastigações de um lado, 5 mastigações do outro, até engolir. Fazer esse trabalho com ele. Até às vezes, por exemplo, uma vez no café da manhã, por um espelho, você vai olhar no espelho que você tá mastigando. Pra ele conseguir ter essa consciência e ele trabalhar os dois lados. Porque é extremamente importante a criança mastigar, nós adultos também, sempre dos dois lados. Então você só trabalha sempre um lado. E acaba a musculatura, tudo trabalhando só de um lado, exatamente. E a gente às vezes até pra perceber, né? Nós adultos, será que eu tô mastigando sempre de um lado? Então, na hora ter uma alimentação consciente, né? Sim. E até importante, né? Na questão da criança não comer com iPad, não comer vendo televisão, né? Comer prestando atenção naquilo que tá comendo. Daí ajuda nesse a boca aberta, né? Tem criança que mastiga com a boca aberta. Agora você vai aprender, você vai olhar, você vai mastigar com a boca fechada. Então é tudo um trabalho, um esforço nosso, né? Vai, rede de apoio, porque é um esforço nosso das mães estarem ali, os pais estarem ali, tá anotando essas coisas, né? E Areta, sobre traumas, eu quebrei meu dente quando era criança, eu lembro do dia, do que eu estava fazendo, eu lembro do dia seguinte eu sem a metade do dente, foi logo o dente da frente, geralmente é o dente da frente, né? E assim, acontece, a Alice tem amigas que caíram e quebrou o dente, e aí não tava no momento ainda de cair o dente de leite, e aí demorou muito, ficou um tempão com aquela janela, na hora errada, né, na hora que não era. Mas assim, falando aqui pros pais, pras mães, que estão ouvindo a gente, porque às vezes a gente fica sem saber o que fazer naquele momento. Então assim, trauma tem diversos traumas, né? Então tem aquele trauma que o dente avulsiona, o trauma que só quebra o dentinho. Então o que é sempre importante? Teve um trauma, se tiver um contato do seu próprio dentista, entrar em contato já com o seu próprio dentista. Então, eu tenho muitos pais que mandam foto, tô aqui no final de semana, meu filho caiu, o que eu faço? Tô desesperada. Eu falei, não, calma. Então, vamos ver. Então, assim, tem uns que é calma, ou tem uns que não. A gente tem que atender agora. Então, tem diversas situações. O mais importante é a mãe ficar calma pra passar calma pra criança, né? Eu sei que é uma coisa... A boca, não. E a boca fica feio na hora que bate, quando sangra, porque junta com a saliva e fica uma coisa que a pessoa não sabe nem da onde tá vindo, o que eu faço. Então, o primeiro momento é pôr uma gaze, gelinho e contactar o seu profissional. Porque daí o seu profissional vai conseguir encaminhar o que precisa ser feito. Se
Por exemplo, o dente avulsionou, um dente permanente, tem que colocar no lugar, tem que fazer uma contenção, são coisas que tem que fazer de imediato. Então é muito importante esse atendimento imediato. Só quebrou o dentinho na parte da frente, a gente vai tirar uma radiografia, vai fazer uma restauração. Então depende do grau do trauma. Se, por exemplo, perdeu um dente de leite por trauma, e se perder um dente por trauma com 6, 7, 5, tá tudo bem, tá na fase que daqui a pouco vai ajudar. A gente tira uma radiografia, vê se o dente tá no caminho de entrar no lugar. Agora, se perdeu, a gente tem que, muito antes, tem que colocar o dente no lugar para guardar o espaço para erupção do dente permanente. Porque se você deixa solto o espaço, o dente mesializa, fecha o lugar e fica sem o caminho. Por isso a importância de cuidar de um dente de leite. Então assim, teve canal no dente de leite, por que eu vou tratar o canal do dente de leite? Primeiro porque embaixo, aqui está o dente de leite, aqui embaixo está o tampão permanente. Vamos falar que o canal deu uma lesão de pus aqui. Quem está aqui? O dente permanente. Então você não pode deixar essa lesão e não fazer nada. Ou você vai tratar o canal, ou dependendo do grau da raiz do dente de leite, se já tiver reabsorvido, você extrai. Extraiu, que não era na época de extrair, você coloca um mantenedor de espaço ali, para esses dentes não migrarem e fechar o corredor de erupção do permanente que vai vir. Então, é muito importante tratar o dente de leite. Ter cárie, tem que tratar. Tem canal, tem que tratar. Porque ele é o guia de erupção dos outros. E você não pode deixar também o foco de bactéria na boca, que tem total ligação do seu corpo inteiro. Sim. Então, por isso a importância, de tratar a dentição. Tanto no trauma, quanto em perder o dente por cárie ou qualquer outro motivo. Falando em dente de leite, eu queria entender qual que é a janela, o que é normal. Quando nasce, às vezes eu já ouvi falar que quando nasce muito cedo é um problema. Tipo, quando que é essa janela de nascer os dentes de leite e eles saírem? Então vamos falar, numa normalidade, mais ou menos com 6 meses é o momento de erupcionar os 2 incisivos inferiores. Numa normalidade, isso não quer dizer que... Então você pode, com 6 meses tem criança nascendo dente e tem criança com 1 ano nascendo dente. Tem algum problema? Nenhum problema. Nenhum problema. É o timing de cada um. É igual eu tenho criança que com 9 anos está com a dentição completa permanente e tem criança que com 13 está começando a ficar. Então, isso vai de indivíduo para indivíduo. Não tem problema essa questão. O que dá problema é quando tem o dente neonatal. Quando é o bebezinho com dentinho. Aquele bebezinho que acabou de nascer e começa a ter o dentinho. Primeiro, é um dente que ele não tem uma total fixação no osso, que quase ali não tem um osso que consegue fixar um dente. Então, esse bebê, esse dentinho em algum momento pode ficar mole e cair, esse bebê aspirar o dente. Isso é um problema. Ou a criança não conseguir se alimentar, mamar no peito, porque aquele dente machuca a mãe. Então, é nessa fase que precisa entender essa questão e a indicação, talvez até extrair um dentinho neonatal. E depois guarda o espaço, e depois em algum momento, obviamente, faz uma falta, mas a gente vai acompanhando. Mas no neonatal, isso é raro, mas acontece. De bebezinho de 1 mês, às vezes ter esse dentinho neonatal. E aí, às vezes, tem que extrair, mais do que machucar a mãe, é o nenê aspirar esse dente. E alguma coisa nesse sentido. É mais nesse sentido de nascer cedo ou nascer tarde. Tô com dente antes, é melhor tô com dente depois. Gente... Não, todo mundo vai trocar. Eu falo, o único, uma questão que eu vejo no consultório. Às vezes as meninas, quando demoram muito, por exemplo, o canino, os últimos dentes a nascer. Eu tive uma paciente que ia fazer 15 anos. Não tinha nascido. E o dente dela, ela ficou desesperada. Tia Rita, mas como eu vou ficar na minha festa de 15 anos? Eu não tenho canino, esse é o problema estético que às vezes as meninas encontram. Mas, normalmente, todo mundo vai nascer no tempo correto aí. Às vezes, o que acontece? Uma troca de... Então, em vez de nascer o dentinho de baixo, às vezes nasce o dentinho de cima primeiro. E na hora que nasce o dentinho de baixo, às vezes cruza a mordidinha. Isso às vezes acontece, que também a gente corrige, mas isso pode acontecer. Vamos no ping-pong? Não, tem mais uma. Tem mais uma? Então, aí a gente tá nessa fase de estimular a autonomia das crianças, né? Sim. Nossas meninas têm 7. E aí a gente queria que você desse uma aula aqui, como é que a gente ensina essas meninas a escovarem os dentes. A escovarem os dentes. Aqui. Minha amiga borboleta. Gente, vou pegar aqui. A gente contar um pouco da borboleta.
borboleta, assim, a primeira consulta da Areta tem a borboleta ou jacaré. Eu já tô segurando, então vai ser Podem escolher, né? E é um encanto, porque as crianças realmente ficam bobas, né? Ficam, e eles acham legal brincar, como se fosse uma bonequinha pra escovar. Então eu acho que é um momento lúdico legal, assim, pra eles. Eles guardam isso, eu falo, tanto a gaveta quanto eles ficam na memória afetiva, né? A gente usa as memórias afetivas de criança, né? O bolo da casa da avó, essas coisas. Então, o dentista vai ficar. Eles vão chegar no dentista não sem traumas. Vai falar, ai, meu dentista era tão legal. Porque eu vou falar, eu sou dentista porque eu amava ir no meu dentista. Olha, Eu sempre quis ser dentista. E eu achava aquilo o máximo. De onde ir no dentista, eu queria saber de tudo, fazer tudo. Então eu tenho uma memória. Na minha infância, eu nunca tive uma cárie, nada. Nunca passei por nenhum procedimento assim. E a minha diversão era ir na farmácia comprar escova. Tinha todas as escovas possíveis. Então isso ficou na minha... Bom, tanto que eu virei dentista mesmo, né? Nunca tive essa dúvida na escola. O que eu vou ser? Então eu sempre tive isso na cabeça. Quem sabe as crianças depois vão ser dentistas. Vão trabalhar comigo. Bom, então o que eu falo, né, pras mães? Então vamos lá, né, essa questão da autonomia. Tem que dar autonomia, né, pras crianças, né? Colocar sapato, amarrar sapato, arrumar cama, todas essas coisas, e a escovação faz parte disso. Mas a autonomia tem que ser um pouco guiada até os 7 anos. E é aquilo que eu falei, depois dos 7 também continua um pouco, porque tem que sempre fazer uma fiscalização. Mas com 7 anos a gente consegue ter uma coordenação motora para eles entenderem o movimento e conseguirem fazer o movimento. Então eu explico para as crianças desde pequenininho o que deve ser feito. Mas as crianças pequenas às vezes não têm a coordenação. Então, ó, você vai escovar, você sabe escovar, mas o papai e a mamãe vai ajudar depois. Só pra ver se sobrou algum bichinho. Aí o papai e a mamãe vai lá e fazem uma escovação que sempre tem que fazer. Pelo menos uma escovação por dia, o pai e a mãe até uns 7 anos, tá? Então eu falo pros papais, pras mamães e pras crianças, pra gente sempre fazer um movimento de bolinha. Eu sempre falo, bolinha, bolinha, dente e gengiva, massageio. Todo mundo fala, nossa, tem que escovar a gengiva, não dá retração. A gente escovando com as certas, macias e sem colocar força, não vai causar retração. Até porque nesse ponto aqui, entre o dente e a gengiva, normalmente é onde mais acumula a placa. Então sempre fazer um movimento de bolinha mesmo, fazendo o dente e a gengiva. Às vezes, para as crianças pequenas, esse movimento é difícil. Então, por isso que daí o pai entra e a mãe entra, continua nesse movimento. Atrás, eu falo para entrar com um trenzinho, faz o trenzinho e gira o trenzinho na lateral, com a escova um pouquinho inclinada para a gengiva, fazendo esse movimento de vai e vem. Os papais e as mamães e as crianças mais velhas também conseguem fazer o movimento de bolinha no fundo, que é mais completo. Depois pode fazer uma vassourinha para baixo, só para dar um toque final. E vem com o trenzinho por dentro, lembrando que tem que escovar por dentro, vai com o trenzinho caminhando até o outro lado e repete do outro lado. Mesma coisa embaixo, vai fazer o movimento de bolinha, pegando dente, gengiva, vai caminhando. Achou difícil? Vai fazer o trenzinho e sempre tentando pegar a gengiva. As crianças menores vão fazer o que elas conseguirem dentro da coordenação delas para escovar. O importante é a gente entender que o trenzinho tem que passar por todos os trilhos de cima, os trilhos de dentro e os trilhos do lado. E no final, fazer a vassourinha, varrer a língua e tirar toda a sujeira do tapetinho aí. E basta a escova pra língua. Basta a escova pra língua. Tem os limpadores de língua que são excelentes, então vai de cada um. Se não quiser comprar o limpador de língua, pra ser prático, porque não é um acessório, tem acessório, agora vamos pegar. Não, vai com a seda da escova. Tem escova que tem aquele, mas eu prefiro que vá com a seda e escova com a seda. E, muito importante, é claro que depende assim nas crianças, cada fase. Tem crianças que têm os dentes todos separados e que o fio dental não vai fazer grandes diferenças. Mas, normalmente, aqui junta, né, o molar com o molar e nenhuma escova indo aqui. Então, é muito importante o uso do fio dental. Então, tem o fio dental, o nosso, aquele que puxa, tem aquele que vem já com o palitinho, como a família preferir. Mas é muito importante usar o fio dental, principalmente nos dentes que são juntinhos, os que não são juntinhos, para o hábito, né, porque uma hora vai juntar, e porque a grande maioria das crianças, quando tem cárie, é a cárie que vem no meio do dente. E a cárie que vem no meio do dente, o que acontece? Tá
aqui, escondida. Ninguém vai ver. Na hora que vê, ela já entrou por aqui até aparecer aqui. Então, o que acontece? Tem que passar o fio dental. 3 vezes por dia. Não é só à noite, vamos facilitar a vida, né? Porque 3 vezes por dia, né, no dia a dia nosso, a gente vai pedir muitas coisas pros pais. Mas à noite, vamos passar o fio dental. Eu acho necessário, bem importante, tá? Outra questão aqui é isso. Então aqui, ó, só pra gente complementar. Sempre pegando o dente, a gengiva, o trenzinho e a vassourinha. É isso. Daí focar pasta. Então, isso é muito importante a gente falar. Porque lá em casa, meu marido ama essa coisa do escovar o dente ao lado dele, que ele pega no pé da Alice. E aí eu percebo que é engraçado, porque ele tem essa cultura, veio aí, acho que da infância dele, de escovar o dente, ele se gaba em falar que realmente os dentes dele nunca tiveram problema. Mas em relação à pasta de dente, ele põe uma quantidade que eu falo, a doutora Areta falou que é um grão de arroz. Que até muita quantidade vira uma espuma, a criança nem consegue se achar naquela espuma e acaba não tendo efetividade. Então, na pontinha da pasta é o suficiente. E eu acho que acaba mudando o foco, né? Elas acham que então é como se fosse sabonete, quanto mais maior, e na verdade é a escova. E é a escova, a remoção mecânica, óbvio que a pasta ajuda muito, né? Mas a minha remoção mecânica é muito maior. E quando coloca muita pasta, fica que você não consegue, não tem tanta efetividade. Sim. É isso aí. Gente, então a gente tem um ping-pong aqui que na verdade são assim, questões pra gente responder de bate-pronto. A maioria a gente já respondeu as das minhas, mas eu tenho uma aqui que que eu ia te pedir 3 coisas que uma mãe pode falar para uma criança para incentivar ela a cuidar dos dentes, porque a gente sabe quanto é difícil, a gente fica ali, tem que escova direito. É isso. E uma coisa que eu acho que funciona muito para as crianças, porque às vezes a gente fala cárie, fica muito assim, cárie, fica uma coisa muito mostrar a foto. Eles nem sabem o que é. Eles nem sabem o que é. Por isso que eu tenho um modelo no consultório para eles entenderem. Ainda bem que eles não sabem o que é, né? Tomara que eles não sabem. Mas o mostrar as fotos, às vezes, né? Coloca lá no criança com cárie. Eles visualizarem que é aquilo que estraga o dente. E que à noite, assim, uma coisa que funciona, você vai dormir sem escovar o dente, vai ficar, ou não escovando o dente, né, da maneira correta, com vontade, vai ficar o resto de comida que você comeu durante o dia e uma bactéria vai estar na sua boca. E essa questão do bichinho estar na boca, eles têm aflição. Eles não gostam dessa história. O bichinho tá na sua boca andando à noite, ele vai comer o resto de comida que tá na sua boca. Isso a criança já, na imaginação dela, pode imaginar N coisas, mas normalmente eles não gostam desse processo. Então, assim, eu acho que a gente cada criança tem um foco, né? Então, meu filho de 13, eu falo, Theo, não dá pra não escovar o dente, filho. Você vai dar um sorriso na escola com esse dente amarelo, a pessoa vê que tá com o dente amarelo. Como pode? Vai ver que seu dente tá sujo, que sua gengiva tá inflamada. Vai escovar. Ou tem a criança menor, que ainda não tem essa preocupação estética, a pegar a parte do bichinho que tá comendo todo o resto de comidinha que tá na sua boca. Então vamos deixar a boca limpinha, muito melhor. O bichinho vai chegar na sua boca, vai ver que não tem resto de comidinha, vai procurar a boca de outra criança, porque aqui ele não vai entrar. Então ir por esse lado lúdico, e eu acho que mostrar a foto, eu acho que ajuda. Porque senão fica muito fantasioso. Fica muito fantasioso, ela não consegue entender. Ela falou, então você entende que o bichinho, ó, ele vai... E vai acontecer isso no seu dente. Ó, isso aqui é uma criança com cárie, né? E vai pegar foto de uma criança. Olha como fica preto. Já pensou que você dá um sorriso e seu dente tá com um buraquinho preto? Não é legal. E aí você vai na tiareta ou na dentista que for e vai lá, em vez de só limpar o dentinho, vai ter que tirar o bichinho da cárie. Também não é legal tirar o bichinho da cárie. Então dói. Se o bichinho entra lá no coração do dentinho, ele dói. Ele às vezes deixa a boca inchada, então é melhor o bichinho não conseguir entrar no nosso dente. E ele só não consegue entrar no nosso dente se a gente caprichar na escovação. E não estamos pedindo muito, vai escovar de manhã, na hora do almoço, à noite. Às vezes tem escola, que as crianças hoje em dia a maioria almoça na escola, que às vezes não escova, tá tudo, né? Não é que tá tudo bem, escova mais ou menos. Então assim, a gente tem que contar a nossa escovação da manhã e a nossa escovação da noite. Normalmente a de manhã é uma correria, tá atrasado pra escola. Então assim, às vezes a da manhã também não é uma super escovação. À noite a gente consegue ser caprichada, a criança prestar atenção no que ela tá fazendo, com calma, então colocar esse ritual à noite e aí linkar com a parte do sono. Então vamos tirar o bichinho aqui, não vai ter.
Eu acho que é um jeito bom de estimular eles. Escova normal versus elétrica. Então, tem algumas escovas elétricas no mercado que são super boas, mas depende da idade da criança, né? Até por uma questão de coordenação motora, você pegar uma escova elétrica, por menor que ela seja, ela é mais pesada, ela tem uma pega maior. Então, assim, as duas vão chegar num resultado bom. Precisa entender a coordenação da criança para conseguir usar a elétrica. Então, a elétrica para as crianças pequenas, eu não indico tanto, porque elas sozinhas, elas não conseguem fazer uma boa escovação com elétrica. As crianças, quando vão ficando maiorzinhas, conseguem, entendeu? 6, 7, 7, 8, conseguem fazer uma escovação, óbvio que depende de cada criança, mas conseguem fazer uma escovação melhor. Tem crianças especiais que às vezes a elétrica ajuda, que não tem coordenação total para fazer nem com uma nem com a outra, mas a outra ele consegue ligar e ele mesmo, a escova girando, já vai fazer o processo. Então, a elétrica para crianças especiais, eu acho super indicado, uma boa indicação. Ajuda bastante. E para uma criança de 6, 7, se ela puder optar por uma elétrica, a elétrica é melhor? Eu acho que é melhor. É melhor, não é questão de melhor ou pior. As duas conseguem ter um bom resultado, depende do quanto a criança conseguir manusear. Então, eu sempre falo, quando a criança passar para elétrica, as elétricas adequadas, sempre pelo menos uma escovação do dia, escova com a normal. Vamos misturando até ter a completa coordenação da elétrica, porque elétrica, às vezes a criança ali que fica ali achando que a elétrica tá fazendo tudo. Então a criança entender que a elétrica tá ali para ajudar no movimento, mas ela tem que realizar o movimento, então leva um processo que às vezes a criança tem que ficar um pouquinho mais velha para entender. Quando que as fadas do dente, elas param de visitar as fadas? Ai, meu Deus, aí vai depender de cada fada, de cada família. E eu acho que tem as crianças que acreditam mais. Acreditam menos, exatamente. Então eu acho assim, nos primeiros dentinhos, gente, as crianças aguardam esse momento como assim? Aí outro ponto de demorar pra cair o dente. Nossa, cria uma ansiedade nas crianças. Porque já o amiguinho da classe, a fada já passou. E o meu não, então eu quero mostrar que eu sabia que o dente duro, olha, a tia tá mole. Eu falei, calma, já vai passar a fada. Então eu acho que os primeiros dentinhos, que normalmente são os incisivos, eu acho super válido a festa da fada e tudo. E eu acho que é válido a fada até a hora que a criança entender, né? Assim, acreditar, a hora que já, né, passou um pouco, aí vai da mamãe do papai querer, né, a premiação. E eu acho que não precisa dessa viagem toda, né? Eu acho que assim, uma vez a gente desceu num prédio e um menininho falou lá embaixo, falou, a minha fada me deixou R$100. Eu falei, gente, mas essa fada funcionou, não, gente. E às vezes não é o valor, né? Porque a criança nem tem essa noção. É a visita da fada. Tem pai que até deixa moedinha de chocolate. Nossa, a fada veio. Então assim. Exatamente. Lá de casa deixa moedinha de chocolate e deixa sempre uma cartinha. Uma cartinha. Eu acho que é esse carinho. O valor em si não é o que, né? Ai, não teve. Ai, viajou, deu dólar. Deu dólar. Mas assim, depende, né? Eu acho que o importante é o momento daquele carinho, daquela imaginação. E tem uma coisa ali que eu acho que eles vão se satisfazer, né? Você vê a gaveta de brinquedo, umas coisinhas. Nossa! E aquilo é uma coisa muito legal pra eles. Então não é o valor em si, que a Alice me falou outro dia, a gente já faz acho que faz um mês ou mais que a gente foi. Ela falou, ai, sabe, eu me arrependi com o presentinho que eu escolhi na doutora Areta. Eu posso devolver e pegar o outro. Ficou guardada na cabeça dela. Gente, porque ela ficou. Porque é um momento que ela tem que escolher meio rápido. É a escolha, né? E às vezes eu morro de dor no coração, porque ele fala, posso levar? Eu poderia levar 5. Mas aí ele levantou essa sessão, eu olho pra mãe assim, eu falo, não pode, porque às vezes me fala, não, é o meu. E é bom esse momento, né? Porque assim, é um momento. Escolher. A nossa vida é sem escolhas. Aí nesse momento já é uma escolha. Meu filho, você só pode levar um. E é esse. Escolheu. Às vezes eu pulo, né? Tá tudo bem, leva um pequenininho, grande, tá tudo certo. Mas é um momento que, nossa, é uma indecisão, né, gente? Eu sou uma pessoa super indecisa no cardápio do restaurante, eu entendo que ele sofre. Ontem tava uma criança, ai, que então leva isso assim, essa feirinha, eu fui aí, você das duas, ai, mas é uma coisa muito gostosa, né? Muito legal ficar fazendo
trabalhar com criança é o máximo, né? O meu filho, ele ficou desesperado quando ele descobriu que ele ia acabar dela. Que é uma coisa muito do ser humano. Eu não quero. Eu falei, não, filho, mas ele vai vir o permanente. Ele ficou Os que são assim, normalmente eles gostam que caiam, mas tem, não quer perder. Aí o dente fica mole, não deixa Ele nem chegou nessa fase, mas só dele saber que ele ficou Não desesperado. caiu nenhuma ainda. Ainda não caiu. Não, ele Então, fez tem março. uns livrinhos, Sei. depois eu vou pegar, que pra tirar esse medo da criança de perder o dente. É legal, Ai, porque que ele já legal. perdeu o medo? Não. Acho que agora que nós Quem acostumou. começa, as Também, outras crianças, amigos perderem, Ah, eu ele acho já que vai ele achar vai, que é legal, E daí tem aquela criança que não acredita na fada porque o dente nunca caiu, entendeu? E aí ela acha outra boba, porque, lógico, ela já recebeu a visita. gente, as crianças são máximas. Areta, queria agradecer demais. Ai, obrigada A gente tava ansiosa pra esse dia, porque eu sabia que seria muito gostoso. Ai, eu adorei, menina. Nossa, a gente aprendeu muito. Foi muito legal. Foi um papo delícia. Muito adorei. obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada.